Oi, tudo bem com vocês? Gente, eu me chamo Flávia e nesse vídeo eu quero trazer para vocês 7 lições que eu aprendi com a viuvez. É importante eu falar para vocês, contar um pouquinho aqui brevemente, resumidamente, como eu fiquei viúva, né? Eu sou viúva desde 2021, aos 40 anos eu fiquei viúva. No meio daquela pandemia, eu e meu esposo tivemos a Covid. Meu esposo, ele na época tinha uma comorbidade, ele tinha pressão alta e estava acima do peso. Então, era um fator de risco. E quando ele pegou, né, a doença, ele precisou ser internado e eu já fiquei em casa. E então, ele não resistiu, né? A situação dele se agravou, ele foi entubado, ele não resistiu. Mas eu, pela misericórdia de Deus, né, com o passar do tempo, fui me recuperando. Mas fiquei bem debilitada, já sou magrinha, né? Então eu fiquei bem mais magra, emagreci mais. Mas eu fui recuperando com o tempo, né, o meu corpo, meu peso, né? E também o meu emocional, né? Porque com tudo que aconteceu, eu fui afetada tanto fisicamente como emocionalmente, né? Então requer um bom tempo para você superar tudo isso. Foi um processo difícil, né? Mas com Deus a gente vai superando, né, os problemas. Mas eu lembro que ainda durante o período, né, da prova, da luta que a gente estava passando, enfrentando, eu comecei a observar que Deus estava me fortalecendo, né? Que eu estava assim mais forte do que eu imaginava. Sim. Porque assim, eu precisei fazer muitas coisas sozinha, né? A gente não podia ter muita ajuda. A minha família, claro, me ajudou muito, mas eles não podiam ter contato direto comigo. E a gente parece que a gente liga o modo sobrevivência, né? Eu lembro que eu tinha muito cansaço por conta do pulmão, né? Dessas coisas. Eu ficava muito cansada, minha casa com escada. Então, era muito, assim, complicado para mim ficar, sabe, para baixo, fazendo as coisas, subindo aquelas escadas. Então, eu evitava e eu sentia muito cansaço. Mesmo depois que me curei, eu levei um bom tempo para poder, assim, voltar ao normal, né? Recuperar aquela energia. Eu ainda fazia as coisas, ficava cansada. Mas aí eu fui percebendo que eu tinha uma visão distorcida da minha pessoa, de mim mesma. Porque eu parava assim para pensar, assim, gente, eu nunca imaginei que eu poderia sobreviver a uma situação dessa, a uma perda tão grande como essa, e tá aqui, seguindo, sabe? Nem em sonhos eu imaginava isso. Eu tinha uma ideia que se eu perdesse meu marido, acho que eu não ia resistir também, eu não ia saber, assim, como que eu vou dizer, eu não ia aguentar, porque eu já tinha tido depressão um tempo atrás, durante o casamento. Então eu acho que eu vou cair numa depressão e não vou me levantar. Mas apesar disso, desses problemas no passado, Deus me deu uma força que eu não imaginava que eu teria. E eu sei que essa força foi de Deus. E a partir dessa experiência, eu comecei a mudar a maneira que eu me enxergava. Comecei a pensar, não, eu não sou essa pessoa fraca que eu pensava ser, essa pessoa frágil. Sabe, eu acho que é isso que eu pensava, eu me sentia muito frágil na vida, assim, para enfrentar algumas coisas da vida. Achava que sozinha eu não conseguiria. Mas Deus, né, que nos criou, o nosso Criador,
ele às vezes eu creio que permite que a gente passe certas coisas na nossa vida, até para mostrar pra gente que ele nos criou com força, com potencial, com capacidades, que a gente às vezes nem imagina, sabe? Porque a gente não se vê assim, capaz, sabe? Eu me lembro de ter falado com Deus depois do falecimento do meu esposo algumas vezes, que eu sentia que eu não ia dar conta sozinha. Mas depois eu, né, logo. Aí a gente se lembra assim, não, eu superei, tô aqui vivendo, né? Agora eu tô mudando isso na minha cabeça, porque eu pensei, se eu sobrevivi, se Deus me deu força, eu sou capaz, eu posso, né? Então Deus foi mudando a minha autoimagem, sabe, o que eu tinha de mim. Então acho que foi uma experiência que trouxe essa lição para mim e que eu vou levar para a vida. Eu acho que a maneira como a gente se vê é muito importante para a gente conseguir conquistar alguma coisa, né? Eu lembro muito daquela passagem de Caleb, quando vai espiar a terra com os espias, e ele volta, ele diz que vamos atacar porque nós somos fortes, nós vamos conseguir. Ou seja, ele foi o único que se via capaz, se via como forte, que acreditava no potencial deles, né, do exército deles para vencer os habitantes de Canaã, que eles queriam, né, conquistar aquela terra, mas o restante não se via assim, o restante estavam com medo. Então acho que se a gente quer conquistar e vencer, uma das primeiras coisas que a gente tem que acreditar é que nós podemos conseguir algo, que nós podemos conquistar algo. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre isso na gente, né? Trabalhar muito isso, e eu acho que esse fato foi muito importante para mim, porque foi ali que eu comecei a mudar a forma que eu enxergava a mim mesma. Bem, gente, já demorei demais nesse tópico, né? Mas a segunda coisa que eu aprendi, que eu acho que todo mundo aqui já em algum momento da vida já passou por isso, é que, sabe, nos momentos difíceis você aprende, você vê quem são os amigos verdadeiros, né? Quem está do teu lado. E aí você pode contar nos dedos que ficam, né? Seu círculo de amigos diminui. E nisso eu também aprendi a ser mais seletivo. Depois dessa experiência, você agora, daqui para frente, eu vou escolher muito bem quem vai seguir o caminho comigo. Sabe? Quem vai merecer estar do meu lado. Então, aprendi a ser mais seletiva, né? Mais exigente com isso. E uma outra coisa, né, que também tem um pouco a ver com isso, né, que eu aprendi foi, já que são poucos amigos, só vou me importar com a opinião daqueles que realmente se importam comigo, que estão do meu lado, que gostam de mim. Se eles quiserem opinar, se eles quiserem me dar um conselho, se eu vou aceitar, eu não sei, mas eu posso ouvir. Agora, de pessoas que, quando eu precisei, não estavam ali, a opinião delas para mim não importa, não interessa, e entendeu? Não, nem peço. E também parei com essa coisa de querer agradar todo mundo. Sei que não dá para agradar todo mundo. E eu vi que na hora que a gente precisa, né, são poucos. E então, para que a gente vai se importar com quem não se importa com a gente, né? Então eu também trabalhei isso em mim, assim, eu comecei a enxergar assim dessa maneira. Eu mesmo já queria ter um canal há muito tempo, mas às vezes eu me importava muito com a opinião das pessoas, principalmente do meu esposo. Mas como ele não está mais aqui, a única pessoa que eu devia alguma satisfação, né, que assim, a opinião me importava era dele, mas ele não está mais aqui, então agora eu faço as coisas como eu quero, né? E
não me importo com o que as pessoas pensam. Aliás, eu abri o canal, comecei a fazer vídeo e nem falei nada para ninguém. Entende? Então, aprendi isso, né? A não ficar dependendo da validação dos outros. Bem, irmãos, e também uma outra coisa, né? Eu aprendi a valorizar a minha paz. Eu tinha passado um momento tão difícil, tão assim, como que eu vou dizer, emocionalmente desgastante. Eu ainda tive algumas pessoas nessas horas que elas são tão indelicadas, tão insensíveis, que elas ainda vêm trazer problema pra gente. Então, para evitar conflitos, eu procurava fazer tudo para manter a minha paz. Sabe? Eu evitava contato com pessoas que não me interessavam, que só queriam ser usadas, né, pelo mal para tentar me atribular. Então, eu fazia tudo para viver em paz, sabe? Porque a vida começou a ficar difícil, tendo tanta coisa para resolver. Então, você tem que escolher as suas guerras. Você tem que saber quais batalhas que vale a pena você batalhar, para você não se desgastar, não gastar energia em coisas que não são tão importantes. Entendeu? Então eu aprendi isso. Eu aprendi a valorizar minha paz, a escolher as minhas guerras, a direcionar minha energia para aquilo que realmente interessava. E uma outra coisa, né, que, que eu precisei aprender até para poder ter essa paz, foi a quinta coisa, né, que eu aprendi, né, já vou logo pular para a quinta lição que aprendi, foi a ter o autocontrole emocional, sabe? Então, às vezes, para a gente ter paz, a gente tem que se autocontrolar para não ficar caindo em provocação, né? Na provocação do inimigo, das pessoas que querem tirar tua paz, sabe? Querem te aborrecer, que querem trazer problemas para você, sabe? Eu aprendi que as pessoas só tiram a tua paz se você permitir, entende? Então, eu tive que trabalhar essa questão do meu autocontrole emocional, sabe? Aprendi a ficar em silêncio, a me calar, a ver que nem tudo merece, né, assim, resposta. E direcionar a minha energia para cuidar da minha vida, sabe? Até porque agora eu tô sozinha, né? Então, eu preciso disso, me poupar, me cuidar, é até uma forma de autocuidado, sabe? Comigo mesmo. Cuidado com a minha saúde mental, com a minha saúde física, espiritual. Preciso cuidar de mim. Então, para me proteger muitas vezes, né, me poupava de entrar em conflitos desnecessários, né, em situações desgastantes que para nada aproveita, só para tirar nossa energia, tirar o nosso foco do que realmente, né, interessa. Agora, a sexta coisa que eu aprendi foi a fazer as coisas sozinha, né? Porque eu era muito dependente de meu marido para me levar para os lugares, né? De carro e tal. E eu acostumada a estar sempre acompanhada com as pessoas, onde a gente ia sempre tinha alguém, entendeu? Sempre tinha gente. E a gente nunca estava sozinha. Sem dizer que a gente que é mulher fica meio insegura de ficar andando sozinha, principalmente à noite. Então gera muita assim, insegurança na gente, né? E aí eu precisei aprender a vencer essa insegurança, a vencer esse medo, a andar mais sozinha, sabe? Eu lembro que eu gostava de ir no shopping, então eu fiquei por um bom tempo. Queria ir no shopping, mas não tinha companhia, não ia. Aí fiquei sem ir. Só ia sozinha se eu fosse de Uber, né? Porque eu me deixava na porta, né? Mas depois, com o tempo, aprendi a ir sozinha, pegar o ônibus mesmo e ir e voltar, sabe? E eu lembro que a sensação depois era muito boa eu ficava mais autoconfiante quando eu conseguia fazer as coisas sozinha, que vencia esse medo, né? E isso também é importante. Tem coisas que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? E fazer alguma coisa diferente. A gente vai desenvolvendo mais autoconfiança, né?
E agora, a sétima coisa que eu aprendi, e a última, né? Eu sei que aprendi muitas outras coisas, mas nesse vídeo eu quero trazer só 7, né? Então, gente, para não ficar muito comprido, eu vou falar aqui, ó, a sétima coisa, né, que eu aprendi para terminar o vídeo. Não repara o barulho aí, porque é na rua aqui. Eu tô próxima da rua, tô no meu terraço. Então tá próxima da rua, aí tem esses barulhos de criança. Não é aqui em casa porque eu não tenho criança, entendeu? Então assim, aliás, eu não tenho filho, né? Então assim, releva, tá, gente? Releva. Mas para terminar aqui, eu quero falar da última lição, tá? Que eu aprendi com a viuvez, a sétima lição, que foi sobre economia doméstica. Eu tive que aprender sobre isso, né? Fazer um orçamento financeiro, tive que aprender essas coisas, né? Cortar gastos, né? Agora, porque o meu padrão de vida tinha diminuído, né? Modificou, então eu tinha que mudar muita coisa, cortar gastos, economizar. Eu tive que ter toda essa adaptação, né? Eram novos tempos, né? Então, precisei me adaptar a isso, economizar no mercado, economizar nas contas. Precisei aprender sobre economia doméstica e preciso fazer isso até os dias de hoje, né? Aliás, é uma coisa que você vai levando para a vida, esse aprendizado. E antes eu não pensava nisso, eu não me importava, né, com isso, né? Essa que é a realidade. Mas agora eu aprendi essa lição e vou levar para minha vida, né? Porque é uma coisa muito útil a gente aprender sobre economia doméstica, sabe? Que a gente nunca sabe, né, quando vai precisar mesmo. Tem tempos bons, tempos de crise, né? Acontece para todo mundo. E é bom a gente ser uma pessoa, né, organizada aí nessas questões, ok? Então, gente, esse foi o vídeo. Vou ficar por aqui, senão, né, vai ficar muito demorado o vídeo. Mas se você gostou, dá um like, comenta, compartilha, se inscreva para me ajudar, ok? Para me dar essa força, estou começando, preciso da ajuda de vocês, conto com a ajuda de vocês, ok? Então fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.